E hoje, Ademar, nós vamos falar do quê? Vamos falar de própolis. Ué, mas própolis é um fitoterápico? Não, própolis não é um fitoterápico. Própolis a gente considera uma outra classe como os apiterápicos, os produtos de abelha. Bom, vamos colocar abelhas, porque hoje já não é mais só de uma espécie, não. A Apis mellifera, que é aquela abelha europeia africanizada, né? Hoje nós temos as nossas abelhas sem ferrão, que também estão produzindo uma quantidade enorme de produtos com ação terapêutica também, uma riqueza absurda. Então, realmente, hoje a gente tem que colocar no plural. Mas aqui nós vamos falar especificamente da própolis. Olá, pessoal! Mais uma vez, olha nós aqui, vamos falar sobre plantas medicinais, produtos naturais, para que a gente possa ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma vida mais independente. Nós temos que ser os senhores da nossa saúde. Ninguém conhece melhor o nosso corpo do que nós mesmos. E se a gente conhecer as ferramentas para poder trabalhar, lubrificar, ajustar essa máquina aqui, a gente tem uma independência muito importante. E o que é própolis, Ademar? Própolis é uma massa criada pelas abelhas. Então imagina lá, a abelha está lá na sua colmeia, e aí surgem alguns buracos, surgem algumas frestas, que começa a entrar um ar, entra uma umidade, entra agentes, né, que vão atacar essas abelhas. Então, o que a abelha faz? Ela vai na natureza, ela começa a pegar resinas de plantas, óleos essenciais, mistura com pólen, faz uma verdadeira argamassa com tudo aquilo e começa a depositar nos cantos, fechando frestas. Quando algum outro animal tenta entrar dentro da colmeia, as abelhas vão matar aquele animal, só que elas não conseguem tirar muitas vezes. Vou dar um exemplo, rato. Já vi isso, porque eu já fui apicultor durante um tempo. Um ratinho, esses camundongos, entrou dentro da colmeia, as abelhas atacaram, ele morreu, só que como que ele ia tirar? E o animal ia apodrecer, ia infectar a colmeia. Então elas começaram a mumificar aquele ser com a própolis. Então, a própolis tem uma ação antisséptica incrível. A própolis, por conta justamente dos óleos essenciais e das resinas, ela consegue evitar a proliferação de micro-organismos. Então, o interior da colmeia é totalmente asséptico, é uma limpeza incrível. Então, além de manter tudo bem antisséptico, né, bem limpo, né? Serve para tampar os buraquinhos. Então, entra um vento, aquele vai lá e começa a produzir essa massa e a tampar aqueles buraquinhos. E nós, como nós fazemos o manejo das colmeias, a gente vai e a gente começa a retirar aquela própolis para que a gente possa usar em nosso benefício. E qual benefício seria esse? Bom, cada vez mais se descobrem ações boas para o uso da própolis. Ela tem uma ação anti-inflamatória, tem uma ação antibiótica incrível. E só com essas duas ações a gente consegue trabalhar uma infinidade de produtos para nos beneficiar. Mas, Ademar, eu já ouvi falar de própolis verde, própolis vermelha. Outro dia falar de própolis amarela. Existe tudo isso? Sim, existe. E qual que é a diferença? Lembra que eu expliquei que a abelha vai até a mata e retira a resina da planta, que é a base para ela poder criar essa própolis? Aí ela mistura óleo essencial, pólen e outras coisas ali, vira aquela massa toda. Dependendo da planta que ela pegar, a própolis vai ter uma ação terapêutica e vai ter uma coloração diferenciada também. Então, ela pode ser a mais bruta, que é a mais amarronzada, que normalmente grande parte das plantas não tem uma planta mais específica. Nós temos a própolis verde, que a própolis verde, a abelha busca a resina de uma planta chamada alecrim do campo, que é uma planta que nasce aqui no sul de Minas, no norte de São Paulo, nessa região de Cerrado aqui, uma planta do gênero Bácaris. Nós já falamos dela aqui no nosso canal, já tem vídeo gravado, tem uma ação incrível, então ela vai lá, pega a resina dessa planta, então a própolis fica mais esverdeada. Tem a própolis vermelha, que é produzido na região, se eu não me engano, lá de Pernambuco, na área dos mangues do litoral de Pernambuco.
Então, tem uma planta ali onde as abelhas vão pegar a resina daquela planta e a resina é avermelhada, então a própolis fica de cor bem vermelha, mesmo vermelho, sangue mesmo, e isso é normal. E cada ação, cada própolis dessa vai apresentar uma ação mais específica, porque buscou de uma planta específica. Isso nós estamos falando só da própolis produzida pela Apis mellifera, essa abelha mais comum que a gente conhece, a abelha com ferrão. Agora, se nós entrarmos no universo das abelhas sem ferrão, que são as abelhas nativas do Brasil, gente, isso é de uma riqueza incrível que está sendo praticamente descoberta nessas últimas 2 décadas, no máximo, no máximo. Até então não se dava atenção para essas abelhas. E aí cada tipo de abelha vai produzir uma própolis diferente, com composição diferente, com ação diferente, com sabor diferente. O propósito para as abelhas é o mesmo. Então, ação antisséptica, vedar frestas para a abelha, o propósito é o mesmo. Agora, para nós, a gente consegue perceber diferenciais químicos e diferenciais, consequentemente, terapêuticos. É uma riqueza incrível a própolis, tá? A gente ainda vai ouvir falar demais. E fica aí uma dica, né? Dica do Adhemar. Usem própolis assim, praticamente diariamente. Você vai ver a diferença. Eu uso própolis diariamente através dos meus sprays. Eu acho que vocês já viram. Eu uso para realmente como preventivo, não só própolis aqui tem outros extratos vegetais também, mas justamente você fazendo uma asepsia do sistema respiratório constantemente, você evita uma série de doenças. Halitose, um monte de problema você consegue combater com essa composição, inclusive com a própolis fazendo parte. Para vocês terem uma ideia, nós criamos vários produtos que a gente desenvolveu para a farmácia que nos contrata como assessor. Primeiro, nós temos a cápsula de própolis na forma de extrato seco. Vocês já experimentaram o própolis. O sabor é muito forte. Então, para aquelas pessoas que não querem ter contato com aquele sabor tão forte, a gente usa na forma de cápsula, na forma de extrato seco, onde a gente tem padronizados ali os ativos da planta. A gente indica muito essa fórmula para quem tem problema de Helicobacter pylori, que é aquela bactéria que dá no estômago que a gente não sabe até hoje se é um dos causadores ou se é uma bactéria ali oportunista de quem tem problema de gastrite. Então, mas sempre ela está ali atrapalhando, incomodando. Geralmente, a medicina convencional prescreve antibióticos. Mas se você já está com uma gastrite, você vai tomar antibiótico, pode ser que a coisa fique pior. Então, a gente indica a própolis, um resultado incrível. Associa a própolis com uma espinheira santa para essa situação, meu Deus do céu. Produto fantástico, a ação é incrível. O próprio extrato da própolis. A gente desenvolveu uma fórmula da produção desse extrato. Para vocês terem uma ideia, demora no mínimo de 3 a 4 meses para ficar pronto esse extrato. Fica no processo de maceração, de extração. É uma coisa muito lenta para que a gente possa extrair o máximo possível daquela massa toda, extrair o máximo possível dos ativos e ficar ali naquelas gotinhas que a gente vai tomar. E aí a gente tem tanto a própolis marrom como a própolis verde. Para mim, é a mais forte, é que tem uma ação incrível. Nós temos um gel que a gente desenvolveu para acne, problema de acne muito comum aí dos jovens que estão entrando aí na adolescência, né? Surge demais. E aí onde nós colocamos outras plantas, né? Além da própolis. Coloco a bardana, que tem um efeito para a pele muito boa, o amamelis, que tem uma ação adstringente, a cúrcuma, não pode ficar sem a cúrcuma, que tem uma ação anti-inflamatória, cicatrizante, o confrei, que tem uma ação cicatrizante também, e a própolis anti-inflamatória, antisséptica, cicatrizante também. E aí a gente desenvolveu alguns sprays. Eu tenho um spray bucal que vai mel, para adoçar um pouquinho, romã e a própolis. A romã, ação adstringente, então ela ajuda a combater essas bactérias. Já tem estudos mostrando que tem uma ação bacteristática, ou seja, impede a proliferação das bactérias. Começou a usar, ela para de se multiplicar, então ela não avança. E a vida da bactéria vai ser curta. E aí vem todo o nosso sistema de defesa eliminando aquilo, então a gente consegue, em questão de pouco tempo, resolver o problema de uma infecção de garganta. E aí nós temos a própolis junto, que é justamente para aniquilar mais rápido ainda essas bactérias. Então, use e abuse esse spray
sprayzinho que não tem problema nenhum. Aí um outro spray, que aí eu coloco gengibre e menta e a própolis, que tem também as mesmas ações antissépticas. Aqui eu já colocaria mais para aquela pessoa que tem problema de halitose. Mas, Ademar, o que é halitose? Halitose é mau hálito. E a halitose é complicado, que pode ter problema estomacal, também é muito complicado. Mas, de uma forma geral, você usando o spray, você está prevenindo e muitas vezes aliviando esse processo da halitose. Nós temos um spray nasal, que a gente já gravou vídeos falando sobre ele para rinite, para sinusite, aonde vai a cúrcuma, vai sucupira, vão outras plantas, e a própolis também por conta dessa ação anti-inflamatória que ela possui. A rinite, lembrando, é uma inflamação da mucosa nasal, e como a própolis tem essa ação anti-inflamatória, ajuda a desinflamar e a facilitar o processo respiratório. E não poderíamos deixar de falar do nosso xarope. Eu criei uma série de xaropes, sempre tendo mel como base. Em vez de usar um xarope de açúcar, como normalmente a gente vê por aí, eu uso mel puro. E no mel, na verdade, não seria nem xarope, o termo técnico seria mélito, mas mélito com esse termo ninguém vai saber, ninguém vai conhecer. Então a gente criou aquilo que a gente chama de xarope, que é o mel puro, a própolis, a equinácea e a vitamina C. Nossa, esse é porreta, né? Aquelas crianças doenteiras, aquelas crianças quando entra nessa época do ano agora, mais seca, frio, que começa a ter doenças de repetição. Esse é o xarope para fortalecer o seu sistema imunológico, tá? Própolis, equinácea e vitamina C. Não precisa de mais nada. E já tem um mel como a base, então você dá aí uma colher 3, 4 vezes ao dia, você já está fazendo um preventivo já para evitar qualquer tipo de doença do sistema respiratório. Bom, própolis é isso, gente. Produto fantástico, não dá para ficar sem. O Brasil é um dos grandes produtores de própolis, grandes exportadores de própolis. A gente exporta muito para a China, muito para o Japão. Nós temos uma diversidade incrível, uma condição incrível de produção desses produtos à base de abelha. Recomendo a você, preste atenção, inclua a própolis no seu dia a dia, que você vai ver o tanto que a sua saúde vai mudar. É perceptível isso. Sem falar, por exemplo, quando você usa na forma de spray que eu falei, problemas dentários. Isso daí, gente, você esquece, nunca mais. Isso daí resolve de uma maneira incrível. E aí, gostou? Gostou? Deixa o seu like. Vale a pena encaminhar para algum colega seu que esteja precisando dessas informações? Então, encaminhe esse vídeo, se inscreva no canal. Você vai estar nos ajudando a nos fortalecer e aí o YouTube vai entender que é um vídeo de conteúdo que vale a pena apresentar para mais pessoas. Então, nos ajude a difundir mais a fitoterapia. Conto com vocês, tá ok? Um grande abraço, até mais.